Estamos aqui numa jornada pelo fim do abuso nesse Março Mulher. É um março diferente para nós, falando de um tema muito difícil, de um tema necessário. Eu tenho repetido essas palavras porque é verdade. E hoje eu quero retomar. A gente fez aí uma minissérie sobre culpa e abuso, culpa decorrente, não só decorrente do abuso, mas nós falamos abertamente assim sobre as diversas formas de culpa para que você entenda a culpa de uma forma mais ampla, né? Na questão dos relacionamentos, nas questões sociais, interações relacionais, profissionais, em todos. A culpa ela tá em todas as áreas da nossa vida. Então, nós fizemos dentro dessa jornada que a gente está caminhando aqui, a gente fez essa minissérie sobre culpa. E hoje nós retomamos o ponto de falar sobre as questões propriamente ou mais diretamente ligadas ao abuso. E entramos aqui numa parte de falar sobre como é que a gente pode reconhecer a nossa baixa autoestima e como é que a gente pode também aceitar o fato de que por essa falta de amor próprio, por essa falta de valorização pessoal, por essas faltas que a gente carrega devido ao abuso que a gente sofreu ou aos abusos que a gente sofreu ou que a gente ainda está sofrendo, por essas faltas a gente acaba se permitindo o abuso. É muito difícil às vezes a gente assumir e admitir que a gente permite os abusos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e aí de diversas formas, às vezes no trabalho, às vezes nos relacionamentos íntimos, às vezes nos relacionamentos diversos, né? Nós somos seres relacionais antes de tudo, então é aí que acontece, é aí onde se instala essa dor, é aí onde acontece essa quebra, onde acontece essa violação. Então, eu quero retomar hoje falando com vocês assim para a ideia é a gente se despertar para o fato de que realmente nós precisamos assumir o nosso nível de autoestima, né? Ou a nossa baixa autoestima, porque eu não conheço nenhuma pessoa que viveu ou vive abusos e que tenha uma autoestima boa, uma autoestima ajustada, uma autoestima ok. Não conheço. Então, toda criança, todo adolescente, toda pessoa que sofreu abuso, ela sofreu uma violação muito grande nos 3 aspectos da sua vida. No aspecto físico, no aspecto emocional ou psicológico, mental e no aspecto espiritual. Porque ela passa a questionar tudo. O cuidado, o afeto, o amor, a sinceridade, a boa intenção, a justiça, tudo passa a ser motivo de questionamento para uma pessoa que foi violada. Então, eu quero passar alguns aspectos aqui de baixa autoestima para a gente pensar quais desses são nossos, quais desses aspectos são nossos e quais desses aspectos estariam ou estão relacionados com alguma questão que a gente viveu de fato, ou se não é o seu caso de ter vivido um abuso ou estar vivendo essa realidade, ainda assim pode ser que você tenha uma baixa autoestima por outros motivos. Os teóricos sobre a autoestima, os psicólogos, pesquisadores que escreveram livros, que deixaram um legado para nós em pesquisa, em estudo e acompanhamento de pessoas, atendimentos e tudo mais, eles são unânimes em dizer que a maioria das pessoas tem uma autoestima mais baixa do que alta. Então, ou seja, o que é a autoestima, conceituando mais uma vez aqui para vocês? A autoestima é a nossa capacidade de amar quem a gente é, de aceitar quem a gente é. Tem a ver com o amor que a gente aprendeu ou não a nutrir por nós mesmos. Tem a ver com o quanto nós nos aceitamos exatamente como nós somos. E aí, quando a gente fala de autoaceitação, é tudo, em todos os aspectos. E também não significa que é uma coisa passiva. Pelo contrário, aceitar é ativo. Então, aceitar quem você é significa se preferir, apesar dos erros que você comete. Afinal, todos cometemos erros. Não existe nenhum ser humano que vive sem cometer erros. E aí,
Como a gente se confundiu com os nossos erros quando a gente era criança, porque é de lá que vem nossa baixa estima, né? Como a gente aprendeu a se confundir com os erros que a gente cometeu, e a gente entendeu que a gente não era tão valoroso assim, não era uma pessoa tão valorosa assim, já que a gente fez coisas feias, já que a gente errou tanto, né? Mas uma criança, ela tá aprendendo. E um adulto também, né, gente? A gente não para de aprender nunca. Então, como a baixa autoestima é infelizmente, tristemente, é uma realidade muito maior do que a gente pensa, do que a gente imagina ou do que a gente sabe, mesmo que você não tenha um quadro de abuso e você tá vendo esse vídeo aqui, observe se você tem alguns desses fatores aqui em relação à sua autoestima. O primeiro deles é que uma pessoa com baixa autoestima tem ideias constantes de autodepreciação e autodesvalorização. Então, por exemplo, dependendo do seu perfil, você pode ser uma pessoa que faz piadas se desvalorizando, né? Se depreciando. Eu tenho um conhecido que ele faz piadas incríveis, depreciando quem ele é. Não tem como a gente não rir. Mas no fundo, tem algo ali revelado. Se você tem essas ideias constantes de autodepreciação, e como é que isso acontece? Como é que a gente se deprecia? O que é uma ideia de autodepreciação? É quando você não se sente suficiente, você não pensa que tem capacidade, quando você pensa que não tem condição de fazer alguma coisa, que no fundo você sabe que tem, por exemplo. A ideia de desvalorização, por exemplo, você faz muito, muito, muito e tudo bem receber pouco. Você trabalha mais do que os outros, mas você recebe pouco ou continua ganhando muito pouco. Isso tem a ver com um desvalor. Você está com um valor próprio desajustado. E isso tem tudo a ver com a autoestima. Outro ponto é uma dificuldade de aceitar elogios e reconhecimentos positivos. Elogios, eles são mais direcionados à aparência, né? E mesmo assim tem muita gente que tem dificuldade de aceitar. Ou se justifica, ou explica, né? E reconhecimento positivo tem a ver com o que você faz mesmo, as suas capacidades, as suas habilidades. Outro ponto, você tem pensamentos recorrentes de que não merece amor, não merece ser feliz, de que não merece o sucesso. Mesmo que você seja uma pessoa comprometida, mesmo que você seja uma pessoa que realiza, que faz, que vai bem no trabalho, por exemplo, ainda assim pode ser que você não se sinta merecedora de ser bem-sucedida, de chegar naquele lugar de autorrealização, de ser merecedora de amor é uma das coisas mais difíceis, porque lá dentro da nossa alma a gente sabe. A gente deseja profundamente assim ser amada, mas a gente se sente indigna. A gente não se sente digna de receber amor. Veja se esse é o seu caso. O outro ponto é um isolamento social significativo, evitando as interações sociais. Quando a gente pode observar no comportamento das crianças, quando elas querem se isolar muito, é preciso prestar atenção. Nos adolescentes da mesma maneira e nos adultos da mesma maneira. É bem importante que a gente observe, todo mundo tem a sua fase de caverna, né? Quando a gente não tá mal, a gente quer ficar de boa no nosso cantinho, ficar na nossa posição fetal, comer só o que der vontade, enfim, assistir coisas, né? Ficar sem pensar. Mas isso é necessário, é bom, mas quando dura muito, tá apontando um problema que talvez a gente não esteja nem dimensionando o tamanho dele. Outro ponto importante para você observar é se você tem sentimentos de inadequação, de fracasso e de vergonha muito altos, ou assim bem consideráveis. Então, inadequação, fracasso e vergonha. Você nem fez nada de errado, mas parece que você fracassou igual. Ou você não se sente adequado para quase nada. Ou nada. Tem gente que não se sente adequado para nada. Eu quero, dentro desse aspecto, eu quero contar para vocês o seguinte. Eu atendi uma mulher uns anos atrás
que ela se sentia tão inadequada para a vida, tão fora, assim, ela se sentia um fracasso tão total, tão pleno, que quando ela me procurou, ela fez um rodeio gigantesco para dizer dizer que precisava de ajuda. Fez um rodeio enorme. E quando a gente começou a conversar, ela começou a dizer que não era para ela, que quem era ela para receber a minha ajuda, o meu apoio. Quem era ela? E aí eu conversei, fui conversando com ela, fui conduzindo, até o momento em que eu disse para ela: se você tiver que comprar um filé mignon, você vai pegar o dinheiro, você vai comprar o filé mignon, a carne mais nobre, e pronto, e vai levar para casa e vai fazer do jeito que você quiser. Se você quiser fazer carne de panela com filé mignon, se você quiser fazer bife, se você quiser fazer estrogonofe, o que você quiser. Concorda? E ela: concordo. É a mesma coisa o meu trabalho. Você vai comprar o meu trabalho e você vai levar para casa e pronto. E quando eu trouxe para esse lugar de, tá, tudo bem se você não se sente digna, se você, né? Mas e se você comprar? Mudou. Ela mudou. Encontramos um caminho. E o processo dela foi tão lindo, foi tão lindo. Ela começou a reconhecer todos os aspectos da vida dela em que ela se sentia inadequada. A gente fez um mapeamento tão grande sobre isso, em todas as áreas, todas. A gente dissecou isso na vida dela e ela foi trazendo, e ela foi trazendo. E a gente foi usando ferramentas e ela foi trazendo. Esse senso de inadequação, parece que você está sempre devendo, ou está sempre errado, ou a qualquer momento alguém vai descobrir que você fez uma coisa errada, ou que mesmo que você não tenha feito, tem aquela cobrança, aquela coisa ali o tempo todo. E outra sensação muito comum é a da vergonha. É o sentimento de vergonha. Para alguns perfis, a vergonha ela é mais natural, assim. Para todo mundo, na verdade, é um sentimento como qualquer outro. Mas quando ele é demais, quando a pessoa tem vergonha de existir, tem vergonha de ser ela mesma, tem vergonha de tudo, aí a gente tem uma distorção nesse lugar. Outro ponto importante para você observar aí é se você tem comportamentos autodestrutivos. Nos últimos anos ficou muito comum a história de automutilação entre os adolescentes e talvez não tenha sido tão noticiado, mas entre os adultos também. Não foram só os adolescentes, foi com os adultos também. Eu recebi alguns casos de pessoas que tinham esse comportamento, esse desejo de tirar aquela dor do coração, né? Não saber o que fazer com a confusão que ela tinha ali, mental, a sua confusão emocional constante. E quando uma das que eu atendi, quando trouxe a questão, eu não tinha dúvidas. Ela trouxe, eu não perguntei de forma direta, não é esse o caminho. Então eu fui conversando e trazendo alguns pontos e ela trouxe a questão do abuso. Então, que dor é essa que você precisa se machucar para esquecer aquela dor que é maior do que essa de se machucar, por exemplo? Então, se você tem algum comportamento comportamentos autodestrutivos, por mais que sejam socialmente aceitos, eles continuam sendo autodestrutivos, como, por exemplo, o uso de cigarros, bebidas, todos os excessos, comida em excesso, muito trash food, como eu falo, né? Muita comida não saudável. Então, tudo isso é um tipo de autodestruição, mesmo que seja considerado normal, tudo certo, tudo legal, né? Então, dependendo da quantidade, e aí, claro, de comida, né? Porque os outros já são realmente muito maléficos para a saúde, já é um processo autodestrutivo. Aquela história de beber para esquecer, mas não esquece, né? Então, e aí no dia seguinte ainda tem a ressaca e a vergonha. Se fez alguma coisa porque tinha bebido. Então, tem outras coisas aí que vem no pacote. Outro ponto importante é se você é perfeccionista demais, se você tem um
um perfeccionismo muito extremo. E se você tem, junto com isso, você não aceita a ideia de errar, de falhar, aí você deixa de fazer o que tem que ser feito por medo de falhar, você deixa de ter sucesso, você não tenta, você nem tenta porque você tem medo de falhar. Isso tem a ver com perfeccionismo absurdo, assim, muito, muito alto. E aí, claro, ele é paralisante, ele é frustrante. Então, pessoas que carregam uma frustração muito grande tem a ver com esse perfeccionismo. Nada tá bom o suficiente, nada tá pronto. Aí, quando tá ficando pronto, tem mais uma coisa, tem mais um detalhe, ou não ficou bom. Então, isso também é um dos reflexos da baixa autoestima. Você nunca é suficiente. Você não sente, né? Você sente que nunca é suficiente, e aí tudo que você faz também não vai ser. Tem mais ou menos essa ideia. Outro ponto é a dificuldade extrema de estabelecer limites nas relações. Gente, uma criança que foi abusada, ela aprendeu tanta coisa distorcida, dependendo da forma como aconteceu ali o abuso, ela aprendeu de forma distorcida o que significa intimidade, o que significa segredo, o que significa amizade, o que significa confiança. Ela aprendeu de forma distorcida um monte de outras coisas. E aí ela vai caminhando para a vida adulta com essas distorções nos aprendizados. E aí ela vai batendo cabeça, e ela vai sofrendo, e ela vai se deixando abusar, porque foi assim que ela aprendeu. Então ela não sabe colocar esses limites saudáveis nos relacionamentos. Por isso que hoje, minha principal provocação com vocês é a gente pensar assim, o quanto nós estamos permitindo esses abusos. Eu quero trazer alguns exemplos mais específicos sobre permissão de abuso para ir clareando. Mas hoje eu quero focar aqui nesses aspectos da baixa autoestima, e eles sim fazem com que a gente se permita abuso de diversas maneiras. Se as pessoas pedem muito para você, você para o que você está fazendo para atender os outros todo o tempo, você atende mais os outros e se deixa para depois, você cuida dos outros, mas não cuida de você. Tudo isso tem a ver com abusos sutis que você não está prestando atenção, mas que você está deixando. Que façam com você. Outro ponto é baixa assertividade. Aí como você tem medo de errar, você também tem medo de expressar as suas opiniões e os seus sentimentos e se sentir inadequado. Nossa, gente, isso é tão pesado. É tão difícil isso. É um peso tão grande, tão grande, tão grande. Ninguém merece carregar isso. Imagine você não poder sentir que não pode expressar nem a sua opinião. Porque aí você pode ser ridicularizado, pode ser considerado inadequado de alguma maneira. Isso é muito pesado. Você não pode expressar os seus sentimentos porque pode ser ridículo. É terrível. Realmente terrível. Outro ponto importante é a negação, aí eu acho que tem a ver com o que eu falei antes também, que é a negação das próprias necessidades em função de agradar os outros. Você esconde os seus problemas, você esconde as suas dores, você nega as suas necessidades, mas faz tudo pelos outros. Assim você recebe um reconhecimento, né? Só que não adianta nada, porque esse reconhecimento não tá trazendo para você a alegria que você merece e precisa, o reconhecimento verdadeiro que você merece e precisa. Esse reconhecimento, ele é ínfimo, dura só um pouquinho a alegria desse reconhecimento, enquanto durou o mês inteiro o que você estava fazendo por alguém, por exemplo, seja lá quem for das suas relações. Outro ponto importante é quando a gente evita situações desafiadoras por medo de fracassar. E a gente tem situações desafiadoras o tempo todo, todos os dias, né? Todos os dias. Mas aqui de forma específica, quando você tem que mudar de estágio em alguma coisa, você está indo bem no seu trabalho e você pode mudar de nível agora. Você evita isso por medo do fracasso. Então é bem importante que você observe não só na vida profissional, mas em todas as áreas da sua vida. Porque a vida, ela só vai para frente, né? Qual é o sentido da vida? É para frente. E quanto mais você evitar os desafios da vida, e isso diários, né? Com medo do fracasso, mais frustrada vai ser a sua caminhada. Mais frustrante e mais frustrado você vai se sentir.
Então, outro ponto é a comparação constante com os outros e, claro, se comparar para menos. Normalmente quem se compara para menos. Quando a gente faz o exercício de se comparar para mais do que os outros, ou a gente está naquela plena arrogância, ou a gente está de zoeiro, né? Vamos dar uma chance aqui. Ou a gente está de zoeiro. Então, normalmente a comparação é sempre você no status formiga e o outro no status gigante. E isso é muito, muito destruidor para você mesmo, para sua autoestima, para sua vida emocional. E aí outra coisa importante, quando a gente busca a validação excessiva das pessoas, e quando, além de buscar essa validação dos outros, a gente se sente mal quando não tem a aprovação deles. É uma tristeza gigantesca precisar da validação dos outros, porque a gente não se valida, a gente não sabe como fazer isso. A gente não sabe como atribuir valor a nós mesmos. E aí, últimos pontos aqui que eu quero convidar você para observar se isso é presente na sua vida e que faz parte de uma baixa autoestima é você vive enrolado em relacionamentos tóxicos, abusivos, enfim, não saudáveis, não satisfatórios. Sai de um, entra em outro, vive enrolada nesses relacionamentos ruins. Se você está nesse lugar, saiba, é muito possível, muito provável que você tenha uma baixa autoestima. Outro ponto aqui importante é aquela ideia de o medo surreal, assim, da solidão. Ou de você não pode ficar sozinho. É uma coisa fora de qualquer padrão, assim. Aversão à ideia de ficar sozinho. E ficar sozinho de ficar sozinho. Tem gente que não consegue morar sozinho. Ficou adulto e não consegue morar sozinho. Pode ver que tem muita família embolada por causa dessas relações, né? De altíssima dependência emocional. E por último, o risco de desenvolver problemas de saúde muito graves, como depressão, como depressão e ansiedade, sendo que uma pessoa com baixa autoestima, ela já sofre de ansiedade e tem uma tendência muito alta para desenvolver depressão. Imagine se desses aspectos aqui, se você marcou a maioria, como que você não vai ser uma pessoa ansiosa se você precisa da validação dos outros? Se tudo que você faz não é bom o suficiente? Se o seu perfeccionismo leva você a ter medo de falhar o tempo todo, de ser reprovado, de ser inadequado? Se você tem uma imagem distorcida de você e ela aparece em tudo que você faz, porque aparece. Se você tem pensamentos recorrentes de que não merece amor, de que não merece ser feliz, de que não merece ter dinheiro, de que não merece ser sucesso, de que isso é para todo mundo menos para você. Ah, não, vai você, amiga. Sabe? Tudo isso aqui já me fala sobre ansiedade. Porque você fica ansiosa em ter que agradar os outros, ou pelo menos não desagradar. Então tem todo um movimento que você está fazendo que já está cheio de ansiedade. E a ansiedade, ela surge de um pensamento distorcido que a gente tem, que a gente alimenta, e aí depois vai gerando essa ansiedade, que se transforma em medo, e aí em pavor, em pânico, e aí vai descendo a ladeira até chegar naquele lugar que a gente chama de depressão. Então, eu trouxe aqui alguns aspectos graves de uma baixa autoestima e que, em geral, toda pessoa que sofreu ou está sofrendo abuso, ela vai apresentar, olha, a grande maioria desses aspectos aqui. Porque toda pessoa que ainda não investiu nela mesma, em mudar, em melhorar a sua mentalidade, em confrontar os seus próprios sentimentos, os seus próprios pensamentos,
ela tá nesse funcionamento dolorido, gente. Ela tá com a alma que não pode tocar. Eu costumo dizer, tá com a alma dolorida. Então, sabe, as pessoas que se ofendem com tudo são as pessoas que têm a alma dolorida. Não pode tocar a mínima coisa assim que já tá doendo. Então, nossa caminhada aqui nesse tempo para falar sobre abuso não é focar exatamente, aliás, é focar exatamente em você, para você pensar onde você tá, se você sofreu, se você tá sofrendo, se você vai assumir a coragem de cuidar de você, de tratar essa questão, que ela é muito difícil, muito mesmo, e é mesmo, dependendo da forma, enfim, dependendo da intensidade, da frequência, do tempo, é pior ainda. Então, todo abuso é uma violação, e toda violação tem consequências terríveis ao longo da vida, até que você enfrente e trate. E tem gente que não vai até o fundo, mesmo que comece a tratar, tem gente que não vai até o fundo desse processo. E o meu papel aqui com vocês vai ser sempre fazer esse chamamento para que você viva o processo de enfrentar a sua dor, enfrentar essa bagunça emocional que você carrega e começar a botar uma ordem na sua casa interna, sabe? Então essa jornada, ela tem esse objetivo de despertar você para o fato de que sim, é possível que você esteja se permitindo abuso, sim. Para o fato de que sim, se você quiser, você tem jeito. Não existe nenhuma pessoa que não tem jeito no mundo. Para o fato de que sim, você pode parar de se autodepreciar, você pode parar de se destruir, você pode parar de acreditar nessa mentira que você contou para você a vida inteira. De que você é inadequada, de que você não merece nada, isso é mentira. E também joga fora essa história de merecer. Não é se você merece ou se você não merece. Eu simplifico o merecer pelo seguinte: você trabalhou, você merece seu salário, ponto e acabou. O resto não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver, você quer fazer isso, você quer viver esse movimento? Você está disposta a encarar o que você pensa sobre você? Você está disposta a encarar o julgamento que você faz de você? Você está disposta a encarar a condenação que você se submete constantemente, continuamente? Se você estiver disposta a fazer isso, então sim, existe saída. Existe um caminho, ou vários, mas resumindo, tem um caminho, né? Então tem vários profissionais que podem ajudar você, que podem apoiar você. Mas o caminho é de dentro para fora. É você se conhecer, é você se validar, é você realmente viver esse processo que a gente deixa por último. Então, e se você quiser, a gente tá com um grupo no WhatsApp exclusivo para informações. De vez em quando eu abro o grupo para interação ali das pessoas que estão lá, das mulheres que estão lá. Esse grupo é exclusivo para mulheres. Nosso foco aqui são elas. E aí, essa semana, nessa quarta-feira e na próxima semana, nós vamos fazer um encontro especial para as mulheres que estão lá no grupo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link. Aqui pelo Instagram já tem o link na bio, é só clicar e entrar. Quem assistir pelo YouTube, tem na descrição do vídeo o link para você entrar no grupo, receber todas as informações, as atualizações. Durante todo esse mês, a gente vai ter lá 31 conteúdos sobre essa questão do abuso. A gente também tá subindo os episódios para o Spotify, que você pode ouvir aí enquanto corre, enquanto caminha, enquanto faz outra coisa. Ok? Então fica o nosso chamamento para você se despertar, sim, sair desse lugar, sim. Você não está sozinha, você não é a única pessoa no mundo que carrega essa dor. Você não é a única pessoa no mundo que se sente como você se sente. Existe um monte de gente como você, que também acha que não tem saída, ou que achava que não tinha saída, e conseguiu. E tá no caminho, e tá no processo. Quanto tempo vai durar, não importa. Mas o futuro sempre vai ser melhor do que o passado, se hoje eu fizer o que precisa ser feito. Se hoje eu encarar esse passado. Aí eu não vou arrastar esse passado para o futuro. Tem esperança sim, tem possibilidade sim, você não está sozinha. E se você quiser, eu sou uma dessas pessoas que estou aqui estendendo a mão para você, para a gente viver essa jornada. Em agosto nós vamos lançar
a comunidade A Travessia de Si Mesmo, de apoio a mulheres vítimas de abuso. Mas até lá, a gente vai fazer várias coisas por aqui, jornadas, workshops, encontros. A gente vai conversar sobre isso, eu vou ouvir vocês, a história de vocês, como já está acontecendo. Então, a gente se encontra por aqui. Amanhã tem mais conteúdo disponível no canal. Um beijo para vocês. A gente vai se falando e a gente vai crescendo junto por aqui.